Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Diego, faço parte da engenharia da TOLS e estamos aqui para falar um pouco mais sobre os parâmetros do Smart Heat. Para realizar a seleção do modo de funcionamento do Smart Heat, basta dar um breve toque na tecla P, ele vai para a página de modos de funcionamento. Então aqui é possível selecionar modo econômico, modo automático, modo ligado e o modo desligado. Após realizar a seleção do modo de funcionamento desejado, basta dar um breve toque na tecla P, ele vai confirmar essa seleção. Para visualizar todas as temperaturas de maneira simultânea, basta dar um breve toque na tecla de decremento. Ele vai exibir as temperaturas do sensor T1, sensor T2, sensor T3 e sensor T4. Para realizar o acionamento manual de uma das saídas, basta dar um breve toque na tecla M, ele vai para a página de acionamento manual. Na tecla de incremento, seleciona para ligar essa saída ou então decremento para desligar a saída desejada. Pressionando a tecla M, ele vai confirmando e indo para a próxima saída. Apoio 2, apoio 3 e aquecimento solar. Para realizar o ajuste dos set points de temperatura, basta dar um breve toque na tecla A. A primeira temperatura seria referente ao set point da água de consumo. Pressionando novamente a tecla A, ele vai para o set point do apoio 3. Pressionando novamente a tecla A, ele vai para a temperatura de set point do aquecimento solar. Pressionando novamente, ele retorna à página inicial. Para realizar ajuste do horário ou do dia da semana, basta dar um breve toque na tecla de relógio. Para iniciar a parametrização do Smart Heat, vamos começar pelo modo de configuração do produto, que seria no código 648. No código 648, você irá configurar os modos de funcionamento que o produto irá executar. Parâmetro F01 é o modo de proteção de tubo a vácuo. Parâmetro F02 é o desligamento automático do display. Parâmetro F03 é o diferencial entre os set points dos apoios. Ou seja, nesse parâmetro é possível configurar uma diferença de temperatura entre o set point do apoio 1 e o apoio 2. F04 é a precisão de visualização das temperaturas, se ele vai ter ponto decimal ou não. F05 é a temperatura de resfriamento do boiler no modo econômico. Esse modo de proteção somente será executado quando o produto estiver em modo econômico, ou seja, quando a temperatura do sensor T3 atingir a temperatura estipulada no parâmetro F05, a circulação será iniciada, realizando assim então o resfriamento do boiler. F06 define o modo de operação do aquecimento solar. F07 é o tempo de funcionamento que o produto ficará em modo desligado, quando alterado o modo de funcionamento para desligado. E assim nós chegamos então no fim da parametrização dos modos de funcionamento do Smart Heat. Para acessar o bloco de configuração do aquecimento solar e dos apoios, basta manter pressionado novamente a tecla P até aparecer a palavra COD, inserir o código 162 e dar um breve toque na tecla P. Ele irá abrir o bloco de configurações do aquecimento solar, apoio 1, apoio 2, apoio 3 e sensores. No bloco de configuração do aquecimento solar, nós teremos então os parâmetros disponíveis para edição. F08 é o diferencial de temperatura para ligar a bomba de circulação.
F09 é o diferencial para desligar a bomba de circulação. O F10 é a temperatura de proteção contra anticongelamento dos coletores solares. Parâmetro F11 é a temperatura de sobreaquecimento para proteção dos coletores solares. Parâmetro F12 é a histerese de sobreaquecimento sobre o sensor T1, que é o sensor dos coletores solares. F13 é a histerese de temperatura do aquecimento solar sobre o sensor T2. F14, set point mínimo do aquecimento solar. É o valor mínimo para ajuste de temperatura do set point do aquecimento solar. F15 é o set point máximo do aquecimento solar. É o valor máximo para ajuste de temperatura do set point do aquecimento solar. F16 é a temperatura preferencial de visualização no display principal do produto. F17 é a duração de acionamento manual do aquecimento solar. Agora vamos para o bloco de configuração do apoio 1. F18 é o modo de operação do apoio 1. Ele pode ser configurado para atuar de forma independente ou então para atuar de forma atrelada ao apoio 2. Parâmetro F19 é a histerese de controle do apoio 1. F20 é o set point mínimo para água de consumo. É o valor mínimo para ajuste da temperatura do set point da água de consumo. F21 é o set point máximo para água de consumo. É o valor máximo para ajuste da temperatura de set point da água de consumo. F22 é a duração de acionamento manual do apoio 1. Quando este parâmetro configurado em 0 e realizado um acionamento manual, a saída permanece acionada por 2 horas ou até atingir o set point. Quando no parâmetro F22 for configurado algum tempo e for realizado o acionamento manual do apoio 1, a saída irá realizar o controle de aquecimento durante esse tempo estipulado. F23 é o retardo para início de controle do apoio 1 após a energização. Bloco de configurações do apoio 2. F25 é a histerese de controle do apoio 2. F26 é a duração de acionamento manual do apoio 2. Esse modo de funcionamento é o mesmo que é utilizado no parâmetro F22, que é a duração de acionamento manual do apoio 1. Bloco de configurações do apoio 3. F27 é o modo de operação do apoio 3. Nele pode ser configurado para anel de recirculação com sensor de temperatura, por tempo e temperatura. Pode ser configurado também o anel de recirculação somente por tempo ou então desabilitar a saída do apoio 3, que seria para o anel de recirculação. Parâmetro F28 é a histerese de controle do apoio 3. F29 é o set point mínimo do apoio 3. É o valor mínimo para ajuste de temperatura do set point do apoio 3. F30 é o set point máximo do apoio 3. É o valor máximo para ajuste da temperatura de set point do apoio 3. F31 é o tempo de scan. Esse parâmetro define o tempo que o apoio 3 ficará ligado para realizar o aquecimento do anel de recirculação. F32 é o intervalo entre os scans. Define o intervalo entre cada tempo de scan do anel de recirculação. F33 é a duração de acionamento manual do apoio 3. Ele também terá o mesmo modo de funcionamento, conforme já explicado no parâmetro F22.
Bloco de configurações dos sensores de temperatura. Parâmetro F34 é o estado do sensor T3. Nele é possível habilitar ou desabilitar o sensor T3. F35 é o offset do sensor de temperatura T1. Permite realizar ajustes na leitura de temperatura do sensor 1. F36 é o offset do sensor de temperatura T2. Permite realizar o ajuste da leitura de sensor de temperatura sobre o sensor T2. F37 é o offset do sensor de temperatura T3. Permite realizar o ajuste de leitura do sensor de temperatura T3. E o F38 é o offset do sensor de temperatura T4. Permite realizar o ajuste da leitura de temperatura do sensor T4. Com isso, finalizamos o bloco de configurações do apoio 1, apoio 2, sensor e aquecimento solar. Para habilitar ou desabilitar os erros e avisos, ou seja, as notificações que você irá receber no aplicativo, basta manter pressionado a tecla P até aparecer a palavra COD, inserir o código 350, ele irá exibir o parâmetro F39. Esse parâmetro, então, conforme havia mencionado há pouco, ele é para habilitar ou desabilitar as notificações que serão recebidas no aplicativo. Após habilitado ou desabilitado o parâmetro F39, pressionar a tecla P, ele vai confirmar então a seleção, dar um breve toque na tecla de incremento, ele vai para a página fim. Essa seria a única configuração referente às notificações. Para realizar a configuração da hora, dia da semana, ou então realizar a criação ou a edição de uma agenda de horários já existente, basta dar um breve toque na tecla do relógio. Ele vai para a página de hora. Próxima página, dias da semana. E a última página, então, seria a página de menu das agendas de horários. Para acessar essa página, basta dar um breve toque na tecla do relógio. Para realizar a criação de uma agenda de horários, basta ir na página Agenda Novo, pressionar a tecla do relógio, e aqui então você vai para a página de criação de uma agenda de horários. Nessa criação de agenda de horários, nós vamos estar mostrando então um exemplo de uma criação de uma agenda para o apoio 2, sendo ela executada somente de segunda a sexta. Sábado e domingo, essa agenda estará desabilitada. Nessa primeira página, será realizada a configuração de qual saída estará vinculada essa agenda de horários, se é no apoio 1, apoio 2 ou apoio 3. Vamos criá-la no apoio 2. Confirmei. Breve toque na tecla de incremento, ele vai para a página de horário para ligar e desligar. Pressionando a tecla do relógio, ele vai para a primeira configuração, que é um horário para ligar a agenda de horários. Vou configurar para 11h50, confirmei então, ele vai para a página de desligar a agenda de horários. Configurar para 23h50, confirmei na tecla do relógio, está confirmado um horário para executar essa agenda. Pressionando a tecla de incremento, ele vai para a configuração de dia da semana. Domingo eu vou desabilitar, colocar para não. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu quero que essa agenda seja executada, então eu não vou alterar essa configuração. Sábado eu vou desabilitar também. Configurei para não, então essa agenda de horários somente será executada de segunda a sexta. Breve toque na tecla de incremento, confirmei e salvei os dias da semana. Para habilitar essa agenda de horários configurada, eu preciso ir na página Agenda Desabilitado e habilitar essa agenda de horários. Então ela será executada de segunda a sexta. Após realizada a configuração, eu vou na página Salvar.
Confirmo na tecla do relógio e ela está salva para ser executada de segunda a sexta. Agora então, como eu já tenho uma agenda criada, é possível visualizar que eu consigo ver essa agenda já criada ou então criar uma nova. Para realizar a exclusão dessa agenda de horários já criada, basta pressionar a tecla do relógio, pressionar a tecla de incremento até aparecer a página Agenda Apagar. Para apagar, excluir essa agenda de horários, basta dar um breve toque na tecla do relógio. Ele vai apagar essa agenda criada e não estará mais salva na memória. Após finalizada então essa configuração de criação ou exclusão da agenda de horários, basta avançar pela tecla de incremento até a página fim e confirmar no relógio. Incrementar novamente até a página fim e confirmar na tecla do relógio. Sendo assim, está salva a configuração de uma agenda de horários.